dia. Bom, a gente adora comunicação, e você viu que quando a gente adora comunicação, a gente não para de falar. Porque a gente é apaixonado, né? Eu acho que as falas que a gente viu aqui nessa abertura deixam claro o quanto que é importante a gente saber por que a gente levanta da cama e a transformação e impacto que a gente faz. Primeiro, assim, eu sempre fico muito comovida e muito impactada quando a gente faz esses eventos no Brasil todo. Cássio e Rafa, principalmente Rafa, eu até brinco, faz parte do nosso casting fixo nessa nossa turnê que a gente tem feito aí há 2 anos e meio que a gente começou a fazer os eventos. Eu estou há 3 anos no SEMP, né? Eu sou profissional da comunicação, do jornalismo, mas hoje sou aí uma executiva. E tem 2 coisas que eu aprendi no SEMP que sempre me comovem. Primeiro, é o trabalho voluntário de pessoas muito, muito sêniores que dedicam. O Cássio faz parte do nosso conselho. A gente tem mais ou menos quase 100 pessoas voluntárias no conselho, na diretoria executiva, em todos os grupos de trabalho que a gente tem, discutindo assuntos extremamente relevantes. E o segundo é essa possibilidade de conhecer o Brasil em loco, sair de São Paulo, né, pegar um avião e ir para os mercados, e todos os nossos eventos têm sido um sucesso. Então, assim, para mim é um privilégio, cada mercado que a gente chega, a gente poder ter essa oportunidade de reunir o mercado. Como o SEMP é uma entidade de entidades, eu acho que a gente tem esse ecumenismo de reunir os pilares todos para a gente discutir os grandes assuntos. Então, Cássio, Lucélia e Rafa, é um prazer. Esse nosso painel é um painel que a gente também sempre faz uma adaptação dele, e a gente fala, porque falar de transformação é falar do dia a dia, né? Então, cada um de vocês tem lugares muito privilegiados. E aí eu queria começar essa rodada primeiro dando boas-vindas e falando das cadeiras que vocês ocupam, como que vocês lidam com essa agenda e o que vocês priorizam, né? Porque, como tudo está mudando, o que permanece e como que vocês, com as responsabilidades que vocês têm, vocês lidam com isso. Então, nesse primeiro rodada, é uma visão um pouco macro, e depois a gente desce um pouquinho. Então, eu vou começar com a Rafa, porque a Rafa está em São Paulo já há um tempão, mas a Rafa é mineira. E ela falou: quando que vocês vão para Minas? Eu falei: nós estamos em Minas, na sua casa. Então, bem-vinda. Rafa, começa aí, por favor. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. Eu feliz quando o Lara estava aqui falando, escutei a Tom, foi minha agência quando eu trabalhava aqui, a Lápis Raro, eu também, na época de Maxitel, Telemig, celular. Então, é um prazer estar aqui, perto de vocês. Antes da Rafa da UMAP, eu sou a Rafa de Belo Horizonte, que foi educada, desenvolvida nesse mercado de Belo Horizonte. Então, eu sinto um orgulho muito grande de estar aqui. Quando a gente fala sobre esse mercado em transformação, eu acho que tem 2 pilares, para mim, que me guiam e que me norteiam. Apesar da gente estar vivendo um frenesi sobre essa coisa de inteligência artificial, tecnologia, gente, nada disso é novo. E aí a gente precisa lembrar disso. Inteligência artificial ganhou essa repercussão porque agora, por causa da cloud, você consegue tornar isso viável. Mas inteligência artificial é algo que está na nossa indústria há muitos anos. O Google vem aplicando isso desde que eles chegaram na indústria. Então, é importante a gente lembrar que o papel da tecnologia, e, obviamente, mais do que nunca, é um papel de chassi. Eu falo chassi da minha estrutura. O que significa isso? Ele é estrutural, ele vai ser a base, é onde eu vou plugar todo o resto. Mas ele nunca vai ser o meu diferencial, porque o que ele vai me entregar agilidade, ele vai me entregar eficiência, uma redução de custo. Mas essa agilidade, essa tecnologia, ela está disponível para mim, para você, para você, para você, para todo mundo. A UMAP e qualquer outra agência nacional ou local
vão ter acesso às mesmas tecnologias, principalmente nesse momento, onde se barateia esse custo. Então, para mim, esse é o primeiro pilar. Nesse momento de transformação, quem não olhou para a tecnologia, quem não tratou de tecnologia, quem não organizou sua estrutura baseada em dados, está atrasado. Então, prestem atenção sobre isso. Não é para a gente sair aí falando, contando como se fosse maravilhoso estar fazendo isso agora, porque esse bonde ele já foi. E, para mim, a grande discussão do momento e a prioridade do que move a minha estratégia no dia a dia do negócio é o quanto diariamente a gente está olhando para o que nos diferencia, que vai fazer o trabalho de cada um de vocês não poder ser repetido pelo coleguinha do lado, que faz cada um das nossas missões, do nosso compromisso, seja com o cliente, seja com o parceiro, seja com o fornecedor, ser diferente e entregar mais. É a palavrinha que rege a nossa indústria, mas que, durante a última década, a gente quase tinha vergonha de falar dela, que é a criatividade. A nossa indústria olhou demais para a eficiência, era importante. Eu sou uma pessoa que vim do processo de digitalização, aceleração, mas a gente ficou quase com vergonha de falar sobre criatividade, diferenciação. E a criatividade é o que move a gente. Então, quando me pergunto o que eu faço no dia a dia, no processo de transformação, eu me faço uma pergunta todos os dias. O quanto eu estou na minha zona de conforto. Por quê? Toda grande iniciativa, todo grande projeto que vocês implementarem, toda grande criatividade implementada, tem uma assinatura embaixo, assim, ó. Esse cheque sempre vem acompanhado, gente, não tem jeito. Que chama risco. Se não quiser correr risco, você vai viver na base, na média. Então, neste universo de transformação, mais do que nunca, aonde tecnologia, aonde essa oportunidade virou um baseline, e ela está comoditizada, ela está mais fácil de acesso, se você não tomar risco, se você não usar da criatividade, você vai entregar o mesmo trabalho ou um trabalho mediano, em qualquer uma das esferas. Então, eu sempre falo com o meu time, o lugar de conforto ele é ótimo, né? Seja o cliente, a relação com o meu cliente está ótima, eu lá na posição de agência. Ou, quando eu era cliente, eu fui cliente 25 anos, gente. Quando eu era cliente, eu falava, está tudo ótimo, com os veículos, o mercado, não estou tendo nenhum problema de reputação, a marca está ótima. Esse lugar é o lugar mais perigoso, porque é o lugar que te faz repetir uma receita de bolo. E, no mundo em transformação, não existe receita de bolo. Não existe mais o padrão que você pode repetir. Quando a gente fala a grande diferença dos algoritmos, qual que é? O aprendizado é contínuo. Você não repete o mesmo formato. Por isso a gente fala tanto, né, que pausar uma campanha, pausar alguma coisa é tão ruim. Por quê? Porque você interrompe o aprendizado. Porque não tem mais aquela receita de bolo. Então, a minha provocação para vocês é, todos os dias, vocês se perguntaram qual foi o risco que vocês tomaram para vocês construírem e se diferenciarem nesse mercado de transformação? Acho que é isso. Eu adoro essa provocação. E aí eu vou passar para a Lucélia, porque eu acho que a Lucélia está nessa cadeira de anunciante, mas não é um anunciante qualquer, é um anunciante público, com os desafios e riscos diários, porque é um setor... A Rafa lida bem com risco, porque ela trabalhou em indústria, companhia aérea, que risco é parte do dia a dia, né? E aí, como que você lida com esse tsunami de questões que aparecem o tempo todo desse lugar, e com a sua experiência, que você também foi agência, já, enfim. Conta um pouquinho para a gente nessa primeira rodada, Lucélia. Bom dia, Regina, Rafa, Cássio. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Gustavo, Bruno Bianchini, Lara, agradecer o convite e, principalmente, parabenizar o SEMP por trazer o SEMP Hub para Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é um mercado maravilhoso e que merece esse tipo de evento, merece esse reconhecimento. Eu, como mineira, eu agradeço e parabenizo essa iniciativa. Em relação, né, a esse mundo de transformação que a Rafa muito bem falou, tudo
hoje é multi, né? É multitela, multicanal, multi-informação, né? O Google está aí para mostrar que tudo é muito, né? E é muito rápido. Tudo é para ontem, tudo é para já, tudo é para agora. Então, eu vou trazer um pouco para o olhar da comunicação pública, dentro desse universo onde tudo transforma com muita rapidez. Na comunicação pública, o que eu priorizaria e o que a gente tem que prestar atenção é que essa rapidez ela não pode devorar a responsabilidade. Né? Tem que ser rápido? Tem, mas a gente tem que ser responsável. E, na comunicação pública, ela é muito única, porque a gente tem que trazer esse conceito da governança da comunicação. Não pode fazer de qualquer jeito, né? Só porque tem que ser rápido, só porque uma tecnologia chegou, só porque uma inovação chegou. Tem que correr riscos, mas os riscos calculados, né? Então, a comunicação pública ela é muito regrada, né? Inclusive, todos nós sabemos aqui que, na publicidade da administração pública, existe uma lei específica, né, que regulamenta a contratação e a licitação da publicidade institucional. Então, a gente tem os limites da lei para cumprir. Então, e a lei ela é reativa, ela é atrasada em relação à realidade. A realidade acontece e a lei vem depois, né? Então, só para a gente ter uma ideia, só agora que teve uma lei, em 2022, que trouxe a comunicação digital na alteração da Lei 12.232, ou seja, a comunicação digital está sendo regulamentada só agora, e olha quantos anos que a gente está falando disso, né? Então, ela é atrasada, sim. A lei sempre... O ordenamento jurídico não consegue acompanhar a velocidade das transformações, mas a gente precisa cumprir esse limite legal na comunicação pública, e não só na comunicação pública, a comunicação privada também tem os seus regramentos, né? Então, a gente precisa ser ágil, sim, a gente precisa ser veloz, sim, mas dentro dessa responsabilidade, porque, na comunicação pública, a gente tem, né, esse recurso que é limitado, mas essa responsabilidade ela tem que ser infinita. A Rafa trouxe a palavra risco, você trouxe a palavra responsabilidade, que eu acho que é perfeito. E você, Cássio? Obrigado. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez com a Regina. Um prazer, presidente Luiz Lara. Prazer pegar o microfone depois de risco e responsabilidade. E essas coisas precisam caminhar juntas. Indiscutivelmente, elas precisam caminhar juntas. Estar aqui em Belo Horizonte traz muito orgulho. Eu estou no Google há 13 anos, e o Google no Brasil nasce aqui em Belo Horizonte, né, através da figura do professor Berthier. Se não fosse a cidade de Belo Horizonte, o Google não existiria da forma como ele existe no Brasil hoje. Isso nos enche de orgulho. Eu fico muito feliz de estar aqui no palco. Pegando esses dois elementos, a gente conversa muito, a gente fala muito no Google, né? Acho que o James Manica é um professor de PhD, vice-presidente do Google, que entregou a tese dele sobre inteligência artificial em 1983. Eu sou de 81. Ele, em 83, já estava conversando sobre inteligência artificial. Então, acho que esse ponto da Rafa é super importante. Essa responsabilidade vai nortear a gente bastante, mas, de maneira prática, aqui, eu acho que a gente tem que testar com a responsabilidade. A gente tem que ficar desmentindo um pouquinho as opiniões, né? Volta e meia, a gente tem uma opinião e tem uma receitinha de bolo, e a gente vai para essa receitinha de bolo porque a receitinha de bolo ela é quentinha, ela funciona, ela está ali o tempo inteiro. A gente já fez muito isso. Isso acaba sendo antagônico à criatividade, que a Rafa tão bem trouxe aqui. Isso, com cuidado, pode não trazer tanta insegurança como você bem trouxe. A gente precisa de experimentação.
A gente vai sempre cair um pouquinho na vala comum aqui de discutir o fim das coisas, né? Se discutiu por muito, quando eu comecei minha carreira em 99, lá atrás, no IG, com o Nizam Guanais, era uma grande discussão sobre o fim do rádio, sobre o fim dos jornais, porque ninguém mais vai ler jornal, ninguém mais vai ouvir rádio. Olha o que tanto de produção audiovisual que a gente tem hoje. Olha o trabalho brilhante que a Itatiaia está fazendo hoje. A gente pode falar do quanto a Itatiaia consegue endereçar uma necessidade da Dona Maria na Savassi, que está vendo um buraco, e ela consegue também, ontem à noite, cobrir o meu Corinthians lá na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, não num bom resultado, mas a cobertura do São Paulo foi melhor. A cobertura do São Paulo foi melhor, estou cercado de 2 são paulinos aqui. Mas ela consegue, ao mesmo tempo, resolver esse problema aqui da Savassi, com muita assertividade, algo que já vem fazendo há mais de 70 anos, e a tecnologia tem permitido que ela consiga transmitir a coletiva do técnico do Corinthians lá em São Paulo para o mundo inteiro. Não é para o Brasil inteiro, é para o mundo inteiro, porque tem um mineiro em Londres que gosta também do Corinthians, que é atleticano. Então, acho que a gente precisa olhar para as macro tendências. Eu, no Google, cuido de algumas indústrias, eu cuido da indústria de alimentos, por exemplo. A receita mais procurada no Google há mais de 10 anos é bolo de cenoura. Então, qualquer marca que produz coisas para bolo de cenoura... Não é pão de queijo? Não, é bolo de cenoura. O pessoal não sabe que é bom. Não aprenderam com os mineiros ainda. Mas todo mundo que quiser, na indústria de alimentos, fazer o certinho ali, o corretinho, vai lá e produz conteúdo sobre bolo de cenoura. Só que tem vários bolinhos de cenoura acontecendo a todo momento. Tem várias receitinhas acontecendo. A gente está falando de uma grande tendência, está falando dos dados nos ajudando na construção e na geração de negócios para a marca de farinha, mas tem um monte de microtendências acontecendo, e hoje, com a tecnologia, as marcas podem entrar nesse universo, podem capturar esses insights, podem capturar um pouquinho esses dados e sair um pouquinho da opinião, sair um pouquinho do eu sempre fiz assim e fazendo assim vai funcionar. Então, acho que criatividade, inovação, responsabilidade, um olhar e uma cultura muito forte de olhar de dado, olhar para dados. Então, olhar para esses dados, capturar essas microtendências. Hoje, com modelos de inteligência artificial, a gente consegue capturar de maneira muito rápida e muito fácil 1 milhão de microtendências que estão acontecendo ali. Isso funciona do ponto de vista de produção de conteúdo, a Itatiaia faz isso brilhantemente. Isso funciona do ponto de vista de mover as pessoas e fazer com que as pessoas saiam de casa, comprem produtos e se conectem com marcas, que, no fundo, é o objetivo de todos nós aqui, que é a construção de marca e geração de negócios. Muito bom. Eu acho que a Rafa falou no começo a questão de que a gente agora voltou a olhar para a essência da nossa indústria, que é talento e criatividade, porque houve, na minha opinião, talvez um grande deslumbramento com o poder dos dados, o poder de tomar decisões, a performance, né, o curto prazo. E aí eu acho que a reflexão que eu queria que vocês fizessem agora é um pouco sobre isso, né, do olhar que vocês têm. Assim, há uma pressão por resultado, há uma pressão por conversão, há uma pressão em resolver problemas das pessoas, da sociedade. Como que é possível lidar com essa ambivalência, né, da pressão por resultados e construção de marcas? Assim, gente, eu vou começar. Eu tenho um ponto polêmico sobre isso, que é sempre essa necessidade da gente encontrar esse sweet spot, esse lugar ali, onde a gente vai pensar no resultado. Óbvio, todo mundo tem um PNL para cumprir. E, ao mesmo tempo, nessa construção e nessa longevidade, para mim, a nossa dificuldade de achar ele é por um problema da nossa indústria, do nosso ecossistema. Marqueteiro, publicitário, do jeito que a gente quiser se chamar, a gente é ruim de processo. A gente é ruim de processo, a gente adora o briefing de última hora, a gente gosta de mudar o negócio todo no meio do caminho, a gente não valida com quem tem que validar, e depois que o trem andou 45 dias, vai lá e volta 6 casinhas para trás e começa de novo. Isso é uma rotina. Eu fui 25 anos cliente, eu só não fui veículo, eu fui cliente, eu fui agência, eu vejo os veículos, é tudo a mesma coisa. A gente é ruim de processo, a gente é ruim de planejamento. Então, para mim, quando eu olho encontrar esse lugar,
que a indústria precisa chegar, precisa de eficiência, mas precisa também de olhar essa criatividade, essa longevidade, a gente precisa se planejar. Quanto tempo, clientes, vocês estão sentados aí, quanto tempo vocês estão gastando efetivamente no planejamento estratégico de vocês? De verdade, olhando lá, olhando go-to-market, olhando o que vocês querem, o que vocês vão construir, quais as apostas, quais ousadias, quais são os blockers, quais são as diferenças. Agências, quanto tempo vocês estão olhando para os processos de vocês, como executar, como ir, como trazer diferenciação, como não repetir? Veículos, como vocês estão olhando como quebrar a cadeia e o sistema e entregar só o mesmo produto todo dia, repetidamente? A gente é ruim de processo. Só que processo, gente, a gente adora inovação, né? Falar sobre inovação, inovou. Inovação é sobre processo. Então, para a gente encontrar esse lugar, a gente vai precisar se disciplinar. Eu tenho 2 faculdades de comunicação, sou formada em jornalismo e publicidade. Fui fazer um MBA em tecnologia no MIT. A coisa mais difícil que eu fiz na vida. Só engenheiro. Os caras pensam completamente diferente de mim. Eu lá, pensando, olhando para cá, olhando para lá, e os caras seguindo uma trilha. Eu saí de lá aprendendo que o processo ia acelerar todas as minhas etapas, que o processo ia me levar não necessariamente no resultado de sucesso, gente, mas ele ia me mostrar o que eu fiz. Então, eu, pelo menos, sabia identificar o erro. Então, para mim, o nosso grande ponto é quanto tempo vocês gastam olhando para planejamento, quanto tempo a gente está se organizando para que tenha como a gente construir esse caminho, que é um caminho de eficiência, mas é um caminho de longevidade também. Porque a minha provocação para todo mundo que está aqui na indústria, e eu sou uma defensora de todas as grandes plataformas, Google, Meta, TikTok, eu acho que eles têm um papel super importante na nossa indústria, mas é o seguinte, quando a gente olha para as marcas estão sendo esquecidas. E quando a gente olha para a nova geração, as novas gerações lembram das plataformas. Isso significa que talvez eles estejam fazendo um trabalho melhor do que a gente. E aqui fica uma provocação para a gente sobre isso. Talvez eles pensem melhor, utilizem dados, e estão pensando na longevidade melhor do que a gente. Então, como é que a gente faz isso? Boa provocação. E, no seu caso, Lucélia, que, basicamente, né, a sua função é resolver problemas ou não ter problemas, né? E comunicar soluções, né? E essa pressão ela é diária, mas você também tem os seus track records aí, de metas, enfim. Imagina que hoje eu estou na comunicação da Copasa, que é a empresa de saneamento de Minas Gerais. Então, eu tenho poucos problemas assim imediatos. Imagino. Quase nenhum. Quando a gente sai daqui, a gente sente falta da água daqui, hein? A dona Maria reclama pouco na Itatiaia quando falta água na casa. Itatiaia e Globo são campeões. Então, assim, a natureza da comunicação, ela leva a gente para um lugar um pouco perigoso, assim, que é o imediatismo. Né? Então, imagina lá trabalhando com um serviço tão essencial para a vida de todo mundo, que é a água. Estourar um cano. A gente tem, a Copasa atende 638 municípios, né? Então, tem tubulação escondida que dá quase 2 voltas na Terra. Então, faltou água, estourou um cano, extravasou um esgoto. É muito fácil a gente entrar nesse redemoinho do agora, do pra já, ontem. E se a gente deixar, a gente vive só isso, só nesse imediato. Então, eu acho que a importância dessa pausa consciente para pensar planejamento, pensar estratégia, pensar a longo prazo, isso é fundamental para a comunicação e, principalmente, que a gente está ali na liderança, porque isso a gente tem que puxar para a gente, né? Nesse cargo de liderança, porque a equipe ela tende a apagar essa pauta quente do dia a dia, apagar esse incêndio e ficar por conta dessa pauta do dia a dia, que ela é necessária. A resposta rápida ela é necessária. Né? Então, se a gente não respirar, vamos respirar, gente, respirar e fazer essa pausa consciente para trazer para a gente essa visão de longo prazo, estudar através de processos, né?
para onde que a gente quer ir, qual que é a mensagem, né, residual que a gente sempre quer deixar. Eu acho que isso cabe a nós, né? A gente não pode viver nesse imediatismo, porque esse imediatismo não constrói reputação institucional, que é o que a comunicação busca, né? Perfeito. E fechando você, Cássio. Eu acho que, e demais, porque eu estou pegando o microfone depois de vocês darem uma aula aqui, mas a gente traz um pouco, Regina, essa coisa da... hoje temos cultura de performance, né? Hoje, a cultura de performance. Se o nosso saudoso amigo Jacques Liukovics, que o Luiz Lara conheceu e viveu tão bem. Que foi estagiário do Google. Que foi estagiário do Google, no meu time de publicidade, dos maiores privilégios que eu tive na vida. Se o Jacques Liukovics, o Jacó, não tivesse vendido mais cigarros Vila Rica depois da lei de Gerson, ele ia perder a conta. Ele ia ser absolutamente cobrado e o comercial não ia entrar para a história popular, a gente não ia estar falando sobre a lei de Gerson, é importante levar vantagem. Aquilo tinha que gerar resultado. Se o maior publicitário da história desse país, grande corintiano, Washington Oliveto, não vendesse mais Grendene, ele ia perder a conta, não ia funcionar. A gente fala muito de cultura de performance, na verdade, a gente tem tecnologia de mensuração, porque a cultura de performance ela sempre existiu. As marcas sempre cobraram por resultado. O Washington Oliveto só conseguiu fazer o que ele fez com o Grendene porque, na ponta, vendia mais Rider. Ponto. Hoje, o que a gente tem é a tecnologia para nos ajudar, com dashboards, com uma informação mais em real time. Mas essa cultura de performance ela tem que nortear a comunicação, e ela norteia a comunicação desde sempre, e ela é fruto de algo que é tão simples quanto uma boa criatividade. Um bom filme, um bom post, um bom stories, um bom filme no YouTube, um bom filme na televisão, um bom filme seja uma boa ação publicitária, uma boa ação de comunicação. Acho que às vezes a gente fica dando umas voltinhas para defender o novo, para defender a tendência, para defender um pouquinho alguns modismos. Assim, e a Rafa traz um pouquinho a história da plataforma, que eu acho que é ótima. A gente tem uma responsabilidade como Google muito grande mesmo, uma responsabilidade enorme de entender o quanto, na comunicação governamental, que é uma indústria que eu lidero, estou bastante em Brasília, aniversário da 12232, Luiz Lara correndo para lá e para cá agora, porque, de fato, alguns arcabouços legais precisam ser atualizados e precisam ser revisitados. Isso é fundamental, e isso não é um privilégio nosso, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece em vários países pelo mundo, porque não necessariamente a velocidade governamental está conectada com a velocidade da tecnologia e da sociedade, né? A gente tem questões de sociedade aqui, o cigarro eletrônico também não está regulado, né? E aí só para a gente também não colocar as plataformas num lugar também de acho que a gente precisa, como sociedade, discutir tudo isso. E todo mundo aqui, como responsável por comunicação, tentar fugir um pouquinho, eu fujo bastante, por mais que trabalhe numa empresa americana, mas das palavras em inglês aqui, dessas buzzwords, né? Tem um monte de palavrinha que a gente gosta de soltar, porque parece que a gente fica mais inteligente quando a gente fala, mas o dashboard, a fotografia de uma lógica de eficiência que vem na comunicação, na televisão, que constrói marcas há 60 anos. A forma como a gente assiste televisão hoje mudou. Então, hoje, 2 de 3 casas no Brasil têm uma televisão conectada. Hoje, qualquer televisão vendida em qualquer varejista do Brasil tem um botãozinho do YouTube. Isso é se adaptar a essa tecnologia e entender a lógica de televisão conectada. Meu filho não entende. Eu tenho um filho de 6 anos, tenho 3, um de 6 e um casalzinho de 2. Meu filho de 6 anos não entende a lógica de linearidade, que às 8 vai passar algo e depois às 9. Ele aperta o botão, vai lá e assiste. Como que as marcas entram nessa conversa com meu filho, né? Por favor, não entrem ainda, marcas, esperem um pouquinho mais. Mas como que elas vão entrar e como que vão estabelecer essa comunicação com o Martim de 6 anos? Porque mudou. E vai mudar ainda mais. E vai mudar cada vez mais rápido. Só que se a gente não tiver a orientação de performance para tudo, para venda. Jornada. Para jornada. É por isso que não é separado, né? Não pode ser. Você precisa encontrar uma palavrinha em inglês, mas não é que eu quero parecer inteligente, esse sweet spot, que é esse lugar onde a gente vai fazer a mágica, acelerar o negócio, porque todo mundo tem PNL, mas, ao mesmo tempo, a gente está construindo a longevidade, que
a gente, às vezes, esquece, quando a gente olha só para Roas, de que existe uma marca que precisa se manter por mais 10, 15, 20 anos. Eu falo que é ótimo atender marca que é de dono. Sim. Porque a marca de dono, ele tem uma coisa, ele está pensando no resultado de hoje, mas ele está pensando como é que a minha marca vai existir daqui a 50 anos. Então, tem uma diferença de um olhar de quando você está olhando só o executivo que tem ali um assessment de 3, 4, 5 anos. E eu adoro o sweet spot, tá, Rafa? É importante. Tem um elemento aqui, estou pegando, pelo amor de Deus, zero, e um prazer ter o prefeito hoje aqui com a gente. Zero orientação política, zero defesa partidária aqui, de maneira alguma, vou me ater a dados. O atual governo federal tomou uma decisão de, dos 2 primeiros anos do governo, não fazer uma comunicação digital estruturada. E este governo passa a fazer uma comunicação digital estruturada nos últimos 6 meses. Existe hoje uma melhora da reputação deste governo, da popularidade do governo. Isso se acredita ao digital? Não, isso se acredita a falar com mais gente. Isso. Tão simples quanto. A gente não pode dizer, mas agora que ele fez digital melhorou. Não, ele só não estava falando com uma parte da população. Ele não estava conseguindo conversar com todo mundo. E no momento que ele conversa com todo mundo, passa a mensagem do que ele entregou neste governo, a popularidade dele melhora, porque as pessoas passam a ter mais conhecimento sobre ele. É uma comunicação governamental, estruturada, com responsabilidade que precisa existir, porque meu filho não está assistindo mais a televisão, parte do jogo, mas meu filho pode assistir muito a Itatiaia no YouTube, a entrevista do técnico do Corinthians. Bom, sobre isso. Olha o anúncio de que o tempo está encerrado, porque se tem uma coisa aqui no mundo é que o dia continua tendo 24 horas. E eu acho que é legal a gente ter essas molduras que permanecem, né? A gente está todo mundo olhando, mesmo quem não é católico, eu não sou católica, mas todo mundo agora está olhando com clave, porque os rituais são importantes, porque eles mostram para a gente, né, eles dão esse lugar assim, puxa, isso aqui é importante, não vai mudar. E eu acho que a comunicação ela é importante para provocar esses rituais. Eu assisti o show da Lady Gaga da minha casa com meu filho de 12 anos, e ele falando com os coleguinhas no grupo de WhatsApp da classe dele sobre os comentários. Que é isso, né? O talento humano e o poder de transformação da arte, assistindo pelo Globoplay, numa televisão conectada, ou seja, a gente continua ainda sendo impactado e se emocionando com as coisas que, de fato, são assim há muito tempo, só que agora mudou as formas de fazer. Né? Numa dinâmica de ópera. Exatamente. Enfim, esse é só o começo, muito mais vem por aí. Obrigada de novo, Cássio, Lucélia e Rafa. Um prazer. Bom evento para vocês.